Vamos fazer a leitura, acredito que seja mais conveniente, que nós leiamos desde o verso 1, para a gente já ir se situando, relembrando o contexto. Hebreus 6, eu farei leitura já a partir do verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajude, ó Pai, diante da Tua palavra. Somos limitados, ó Deus, nossa mente, além de ser obscurecida por causa da nossa natureza pecaminosa, toda a nossa cultura e a forma de pensar dos nossos dias se torna um grande obstáculo para que possamos, ó Deus, vencer as barreiras que são textuais, são linguísticas, são contextuais, para compreendermos a Tua palavra, quanto mais vencermos as barreiras do nosso próprio coração para compreendê-la. Por isso, ó Deus, suplicamos ao Senhor, nesta hora, que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor, nos ilumine, para que possamos compreender o sentido desta passagem e para que possamos aplicá-lo à nossa vida. Que o Senhor nos ajude nisso, neste momento, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos examinando a carta aos Hebreus já há alguns meses. E a carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita para cristãos judeus. Cristãos que foram convertidos do judaísmo ao cristianismo. Eles ouviram a pregação apostólica, a mensagem do evangelho anunciada pelos apóstolos, e eles foram convertidos ao cristianismo. Isso trouxe para eles grandes dificuldades. Por quê? Porque eles passaram a ser perseguidos por causa disso. A fé cristã, a pregação dos evangelhos, a pregação do evangelho por parte dos apóstolos, não era uma mensagem popular, muito pelo contrário, era uma mensagem, no primeiro século, perseguida, odiada. Onde essa mensagem chegava, ela trazia vida ao coração daqueles que criam, esperança, alegria, mas em contrapartida, aqueles que não criam sentiam ódio dessa mensagem, e a igreja, no primeiro século, e a partir do primeiro século, ela foi perseguida exatamente por esta pregação, por este evangelho. Primeiramente perseguida porque esta religião, este evangelho anunciado por Cristo e pelos apóstolos, é exclusivista. E uma vez que esta mensagem toma para si a qualidade de mensagem exclusiva, caminho exclusivo para a salvação, automaticamente esta mensagem denuncia que todas as outras são falsas. E é natural então que as religiões outras se voltem contra o cristianismo. Especialmente se voltem contra aqueles que eram adeptos e foram convertidos ao evangelho. E era o que estava acontecendo com os judeus. Os judeus que ouviram a pregação do evangelho, eles se converteram ao cristianismo e isso os colocou numa situação extremamente delicada. Os apóstolos tinham uma prioridade de pregar para judeus. Não somente porque os apóstolos eram judeus, mas especialmente porque os judeus eles estavam posicionados na Palestina e na Ásia Menor em posições extremamente estratégicas.
Os judeus eram bons comerciantes, sempre foram bons de negócio. E na época do Império Romano, os judeus, eles se espalharam por todo o Império, especialmente a região da Ásia Menor e também um pouco da Europa, e eles se estabeleceram através de negócios, seja fazendo câmbio, seja vendendo produtos daquela região, seja fazendo algum tipo de comércio, vendendo tecido, produzindo alguma coisa, e eles eram extremamente hábeis nisso. E os evangelhos tomaram como, os evangelistas, especialmente os apóstolos, tomaram como estratégia de expansão evangelística a alcançar os judeus, porque alcançando os judeus, eles alcançavam pessoas que estavam em postos estratégicos, e através deles alcançavam outros. O problema é que cada vez que um desses judeus se convertia, eles perdiam o apoio da família, que passava de apoiador a perseguidor. Muitos deles eram expulsos do meio da família, eram expulsos dos negócios da família, eram expulsos até mesmo da cidade onde eles estavam morando, e isso era apenas o começo. Essas perseguições, nós diríamos que não são perseguições amenas. As perseguições mais severas eram impostas através de violência mesmo. E isso fazia com que duas figuras surgissem no cenário da igreja. Aquela que produzia crescimento da igreja, que eram os mártires, eram aqueles que, por sua fé em Cristo Jesus, eles resistiam e resistiam até a morte. E eles não cediam, e eles eram capazes de morrer por causa do nome de Jesus. E isso fazia com que o evangelho, inclusive, se multiplicasse, porque espantava e emocionava pessoas que eram incrédulas, mas assistiam cristãos judeus sendo martirizados e queriam conhecer o que é isso que eles acreditam, que fé é essa que os leva a encarar a morte, inclusive com serenidade, cantando, alguns orando e alguns até suplicando por outros que estavam sendo perseguidos, como por exemplo Estevão, que na hora do seu apedrejamento orou e pediu a Deus que perdoasse aqueles que estavam apedrejando. Por outro lado, uma outra figura surgia dessas perseguições. Eram aqueles que apostatavam da fé, aqueles judeus que tinham se tornado cristãos e agora estavam abandonando o cristianismo e voltando para o judaísmo. O autor da carta aos Hebreus escreve para estes grupos, para a igreja que tinha gente com vocação para mártire e com vocação para apóstata. E a intenção do pregador deste texto, da carta aos Hebreus, deste escritor, a intenção dele é encorajar esses cristãos judeus para que eles permanecessem em Cristo Jesus. E o argumento dele para fazer esse encorajamento era mostrar a superioridade de Cristo em relação a tudo que eles tinham anteriormente no judaísmo. Nós não sabemos quem é esse autor, nós sabemos algumas coisas sobre ele. Nós sabemos que ele era um especialista em Antigo Testamento, especialmente no Antigo Testamento usado no primeiro século, na Septuaginta, porque na maneira que ele cita, ele está citando o Antigo Testamento transcrito para o grego, e é exatamente essas citações da Septuaginta que nos fazem acreditar que este escritor da carta aos Hebreus era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. E o argumento que ele vai usar para mostrar a superioridade de Cristo são exatamente argumentos que ele vai tirar lá do Antigo Testamento, para mostrar para aqueles cristãos judeus que eles não fizeram besteira, que eles não tinham entrado por um caminho que era um caminho equivocado. Muito pelo contrário, as provas de que Cristo verdadeiramente era o Salvador, que a salvação somente poderia ser alcançada por meio de Cristo Jesus, elas estavam amplamente divulgadas no Antigo Testamento. E o judaísmo estava distante de Cristo por negligenciar aquilo que o próprio Antigo Testamento, o livro áureo dos judeus, estava dizendo. E então este autor vai fazer, capítulo após capítulo, a interpretação do Antigo Testamento, mostrando, apontando a superioridade de Cristo. E nós vimos lá desde o começo, no capítulo 1, ele mostra que a revelação que vem através de Cristo Jesus é superior à revelação que veio aos pais pelos profetas no Antigo Testamento. Esta revelação que eles lá receberam por meio de anjos, agora é uma revelação dada pelo próprio Filho de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Vai mostrar a superioridade de Cristo aos anjos, a superioridade de Cristo a Moisés, a superioridade de Cristo a Arão, que era o representante da ordem sacerdotal, a superioridade de Cristo a Josué, que levou o povo a entrar no descanso
que é a terra prometida, e agora ele faz um link entre Josué e Cristo, dizendo, olha, Josué os trouxe o povo hebreu, o povo judeu, até o descanso da terra prometida, mas Cristo levará o seu povo ao descanso eterno, que é infinitamente superior ao que Josué fez. E então ele vai mostrando que Cristo é superior a todos esses personagens, e estas mensagens do Antigo Testamento, elas são tipológicas. Tudo que acontecia lá e tudo que foi estabelecido preceitualmente através da lei cerimonial é uma tipologia do que Cristo iria fazer. Só que, como de costume, o tipo é sempre inferior àquilo que ele, ao antitipo, aquilo que ele apresenta. Então, a tipologia de Cristo, que é o que está no Antigo Testamento, é inferior a Cristo. Então, quando Cristo chega, você precisa largar a tipologia, você precisa abandonar aqueles tipos e ficar com Cristo. Os tipos continuam sendo úteis? Sim, porque eles ajudam você a entender o antitipo, que é o Senhor Jesus. Mas eu não posso trocar Cristo por aquilo que o tipificava. E é isso que o autor da carta aos Hebreus está fazendo o tempo inteiro. E ele nos ensinou várias questões sobre essas até o capítulo 5. E quando chega no final do capítulo 5, ele diz que o problema daqueles cristãos, especialmente daqueles que estavam abandonando a fé em Cristo e voltando para o judaísmo, é que eles não progrediram na fé. Eles estavam ainda bebendo leite quando eles já deveriam estar comendo comida sólida. Eles creram no Evangelho, mas eles não se dedicaram, eles não buscaram progredir naquilo que eles creram. Eles deveriam ter se dedicado no estudo, eles deveriam ter se dedicado na prática daquilo que o Evangelho ensina, eles deveriam ter se dedicado na busca de intimidade com Deus, em caminhar com o Senhor. E então ele denuncia que o problema da apostasia, em parte, era exatamente por falta de dedicação a progredir na fé. Então nós vimos na segunda parte do capítulo 5, este autor ele vai enfaticamente dizer que nós precisamos progredir. E eu lembro que uma das ilustrações que nós usamos para falar sobre isso foi exatamente a questão de andar de bicicleta. Não há como você parar em pé numa bicicleta se você não estiver em movimento. Se você parar de pedalar, ela vai parar e o que vai acontecer com você? Você vai cair. Não dá para progredir. E a vida cristã, é óbvio que essa ilustração é uma ilustração pequena demais para demonstrar isso, mas a vida cristã é semelhante ao andar de bicicleta. Se você parar de estudar, se você parar de congregar, se você parar de orar, parar de ler a Bíblia, você cai. Você não vai parar em pé, não tem jeito. E aí esse processo todo, no capítulo 5, o autor da carta aos Hebreus termina dizendo que isso depende da vontade de Deus. Deus tem que produzir isso dentro de nós. Nós progredimos na fé se Deus quiser que a gente progrida. Eu tenho então, de um lado, a minha responsabilidade de buscar, de trabalhar, de progredir, de me dedicar, e por outro lado eu tenho a ação soberana de Deus de colocar à minha disposição esses elementos para o meu crescimento. E isso é obra de Deus e nós sabemos que Deus faz. O problema é com a nossa responsabilidade. O problema é a nossa falta de dedicação, a nossa falta de empenho nesse processo todo. Muito bem, agora, o autor da carta aos Hebreus vai mostrar que há outro problema. A questão do esmorecimento da fé, do desânimo, não é só falta de progresso. Em muitos casos, especialmente no caso da apostasia, você tem um problema muito mais grave acontecendo. E aí nós iniciamos o capítulo 6, algumas semanas atrás, e falamos que o autor ele começa nos perguntando, qual que é o propósito da vida cristã? Para que você se tornou um crente? E nós estudamos sobre isso há alguns dias. Eu me tornei um crente só para saber de alguma coisa e ter uma igreja para frequentar? Não, a vida cristã, o propósito da vida cristã é conhecer, é progredir, é avançar, é entender coisas difíceis. Eu não posso ficar o tempo inteiro lidando só com as coisas elementares da fé, eu preciso avançar. E aí nós falamos nesse dia sobre questões que são fundamentais da fé, que eu não posso ter que ficar discutindo isso toda hora. E aí nós falamos sobre a questão da justificação. Nós somos justificados em Cristo Jesus de uma vez por todas. Eu não tenho que ficar a vida inteira tentando me justificar dos meus pecados, porque isso aconteceu quando Cristo na cruz levou sobre si todos os meus pecados.
Nós falamos sobre a questão da regeneração, que é uma obra do Espírito Santo na minha vida, quando o Espírito Santo aplica a obra de Cristo na minha vida e ele converte o meu coração. Nós chamamos isso de regeneração. É como uma pessoa que morreu, que está ali com o coração parado, e vem alguém com um desfibrilador e dá um choque, essa pessoa volta à vida. O que o Espírito Santo de Deus faz conosco é exatamente isso. Ele nos dá um choque e nos traz a vida de novo. A obra que ele usa, a força que ele usa para dar este choque em nós é a obra da redenção. E ele aplica dentro de nós o que Cristo fez. E isso nos traz de volta a vida. Eu não tenho que ficar rediscutindo isso, eu não tenho que ficar preocupado semana após semana se eu estou salvo ou se eu não estou salvo. Agora ou eu creio nisso ou eu não creio nisso. Se eu ficar duvidando dessas coisas, se eu ficar na dúvida sobre essas coisas, eu vou ficar patinando e eu nunca vou avançar. E então, nesses 3 primeiros versículos, ele fala assim, olha, nós não temos que lançar esses fundamentos novamente. Você não tem que ir atrás de conquistar salvação, ela já foi conquistada. Você não está numa caminhada para se auto-justificar, você já foi justificado. Você não está numa caminhada para a regeneração. Nós temos sim que progredir. E esse progresso tem a ver com uma dedicação minha e tem a ver com a ação do Espírito Santo na minha vida. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele diz que é o Senhor quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Eu dependo de Deus me movimentando, me empurrando para essas coisas. Mas aqui no mundo físico, aqui na nossa realidade visível, nós é que estamos buscando todos os dias a palavra, o trabalho, o bom testemunho. O que Deus está fazendo no invisível, eu não tenho como enxergar, mas eu tenho como saber que Ele está fazendo. Quando eu busco, e quando eu leio, e quando eu creio, e quando eu sei que não é só a minha vontade, não é só o meu desejo, não é só o meu trabalho, mas é Deus efetuando em mim tanto o querer quanto o realizar. Mas do mesmo jeito que Deus soberanamente governa o mundo e os homens são responsáveis pelo que fazem, do mesmo jeito o progresso da fé é a mesma coisa. Deus governa o progresso da minha fé, mas eu sou responsável por esse trabalho todos os dias. São duas mãos de uma mesma estrada. E aí eu não posso ficar usando Deus como desculpa para eu não programar. Eu não li a Bíblia essa semana porque Deus não me fez sentir vontade de ler. Eu não vou poder fazer isso. E o que o autor aqui nesses 3 primeiros versículos que lutou como um pré-reformador para que nós tivéssemos hoje a fé que nós temos, fundamentada nas Escrituras. Homens como Lutero, o primeiro grande reformador, Calvino, John Knox, Zwingli, foram homens que levantaram a seguinte bandeira: nós precisamos conhecer esta fé a partir do seu livro áureo, que é a palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus nós vamos ter pontos fundamentais para a nossa vida. E exatamente esses pontos fundamentais, eles foram resumidos depois pelos estudiosos das institutas produzidas por Calvino como 5 pontos, que nós conhecemos popularmente como tulipe, ou 5 pontos do calvinismo. E os 5 pontos defendidos desde o início por esses cristãos, esta tulipa, ela define 5 doutrinas fundamentais da fé. Estas 5 doutrinas fundamentais da nossa fé, elas também têm a ver com 5 características que a gente chama também de 5 solas da reforma.
E isso tudo tem a ver com uma nova abordagem, uma abordagem que nunca deveria ter sido abandonada. Lá no primeiro século, no segundo e no terceiro, elas estavam bem evidentes na vida da igreja, mas depois, quando veio Constantino, transformou a fé cristã, a religião cristã, na religião oficial de Roma, essas coisas foram deturpadas. E somente quando vem a reforma, há um levante dentro da igreja de retornar aquilo que é elementar, aquilo que é fundamental. E então, neste movimento de trazer a igreja de novo para aquilo que é fundamental, os slogans da reforma foram só a Escritura, só a fé, só a graça, só Jesus Cristo, só o Senhor, glória. Só a Ele nós devemos glória. E então, estas 5 exclusividades do pensamento reformado criaram para nós um sistema doutrinário baseado nas Escrituras, porque é só a Escritura, só dela vem para nós os limites para a nossa vida cristã, ela é a nossa única regra de fé e prática. E de dentro da Escritura nós extraímos ensinos fundamentais sobre a salvação. E desses ensinos fundamentais, especialmente sobre a salvação, vem aquilo que nós temos como tulipe, que são os cinco pontos, popularmente conhecidos como os 5 pontos do calvinismo. E eles são, só para nós lembrarmos, primeiro, depravação total do homem, ou seja, a declaração que não existe nada de neutralidade no homem, e não existe nada de bondade essencial, natural no homem, mas todos nós somos pecadores. E nós não somos pecadores até uma certa profundidade, como alguns querem. Olha, existe alguma coisa boa dentro de você. O nome disso é maniqueísmo, é você ensinar que todo homem é composto de bem e de mal. É uma parte boa e uma parte má. Isso é cultura oriental, isso é vendido na televisão, por exemplo, por muitos filmes. Se você lembrar aí, especialmente agora, nós estamos aí com o 7º episódio da saga do Star Wars. Eu sou fã de ficção, gosto muito, já fui assistir, mas você tem que deixar a religiosidade dessas obras lá, porque todas elas trazem um conteúdo de religiosidade. E este filme, por exemplo, é um dos muitos filmes que você vai encontrar na televisão, nas mídias de entretenimento, que ensinam isso, que dentro de uma pessoa existe um lado bom e um lado mau, um lado iluminado e um lado sombrio. Isso é maniqueísmo. A reforma buscou dentro das Escrituras e ensina isso e defende isso, que o homem é depravado totalmente. Não há nenhum âmbito da vida do homem que não esteja completamente depravado. O homem pode, em termos de potencialidade, ele pode ampliar isso, ou ele pode reter isso de alguma maneira, numa certa medida, mas não há uma única célula que não esteja depravada. Então, em profundidade é total, em extensão, o homem pode ir um pouco mais além ou ficar um pouco aquém. É aí que você tem o sujeito que é capaz de ser um homicida e fazer coisas absurdas, e um outro que vive pacatamente dentro de uma família e parece alguém honesto. Mas se você for vasculhar o coração e a mente dele, você vai encontrar lá dentro inveja, você vai encontrar lá ódio, ganância, você vai encontrar mentira, você vai encontrar essas coisas todas. Em todos os homens, sem exceção, não há neutralidade. Depravação total do homem. Segundo aspecto desta teologia da salvação, extraída das Escrituras, que nós chamamos de 5 pontos do calvinismo, é a eleição incondicional. Significa que Deus elegeu antes da fundação do mundo aqueles que Ele quer salvar e que Ele vai salvar, não com base em obras, mas tão somente num ato eletivo de Deus. Não depende do que eu vivo, do que eu faço, do que eu falo, do que eu creio. Não é previsão de fé. Deus olhou para o futuro e falou: fulano de tal vai ser bonzinho, então vamos salvá-lo. Não, não é nada disso. Se você ler, por exemplo, no livro de Gênesis, a história de Jacó e de Esaú, o nascimento dos dois, e inclusive o apóstolo Paulo repete isso lá em Romanos capítulo 9, a palavra do Senhor afirma que os dois não eram ainda nascidos, e Deus amou a um e se aborreceu de outro. E isso não é com base no que eles iriam fazer, mas com base no ato eletivo de Deus. Humanamente falando, se você avaliar a vida dos dois, nós, seres humanos, elegeríamos Esaú, porque ele parece ser muito mais honesto do que Jacó. Aliás, o nome de Jacó significa enganador, e ele era um trapaceiro, fez um monte de trapaça. Deus foi tratando dele ao longo do tempo. Mas se fosse para medir por obras,
talvez nós estivéssemos muito mais animados a eleger Esaú do que Jacó. A eleição de Deus não tem a ver com obras. Ela é um ato de Deus, é um ato de amor, de bondade. Deus faz isso dentro da sua criação, toda a criação é dele. Ele escolhe quem ele quer, e quem ele escolhe, ele salva. E ele não é injusto por isso, porque tudo pertence a ele. E aí o autor da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, diz, e alguém vai dizer para o Senhor, olha, por que o Senhor fez isso com ele e não fez com o outro? E ele mesmo responde, Deus tem misericórdia de quem ele quer. Ninguém pode dizer para Deus o que o Senhor está fazendo. Ele é Deus, Ele é Senhor de tudo. Mas Ele comete alguma injustiça? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos merecem as chamas do inferno. Como é que alguém vai para o céu então? Porque Deus deixa de aplicar o que eles merecem? Não, Deus não deixa de aplicar. Deus apenas não aplica em você, mas aplicou no Filho dele. O próprio Deus não comete injustiça, porque para salvar quem ele elegeu, ele ofereceu um sacrifício substitutivo. Mas ainda assim, a eleição, ela é incondicional, não tem a ver com o que você fez ou o que você deixou de fazer, é um ato exclusivo de Deus. Isso é bíblico, nós já estudamos aqui algumas vezes. Hoje eu estou apenas relembrando isso de vocês, porque para nós entrarmos em Hebreus, especialmente nesses versículos 4 e 8, eu preciso que vocês relembrem disso. O terceiro ponto da nossa tulipe, dos 5 pontos do calvinismo, é expiação limitada. O que significa expiação limitada? Significa que a salvação não é para todos. Não é. Significa que Deus vai expiar, ou seja, em Cristo Jesus foram pagos não os pecados da humanidade inteira, mas foram pagos os pecados todos daqueles que o Senhor elegeu. Então significa que tem gente que vai para o inferno, sim. Existe hoje, dentro até das igrejas evangélicas do Brasil, pastores muito conhecidos que pregam a salvação universal, que todos serão salvos. E isso é uma mentira. É uma mentira porque se você for ler textos como Apocalipse, por exemplo, que fala que o lago de fogo e enxofre está preparado para Satanás, para os seus anjos e para todos aqueles que já estão lá no inferno, porque o próprio inferno será lançado dentro do lago de fogo e enxofre. A Bíblia mostra, o próprio Senhor Jesus mostra, quando ele fala, por exemplo, do rico e do Lázaro, fala que um foi para o seio de Abraão e o outro foi para as chamas eternas. Então o que vai acontecer? Se a salvação for universal, Deus vai deixar a gente queimando lá durante 2.000, 3.000, 4.000 anos, depois vai tirar de lá e pôr no céu. Expiação é limitada. Ah, mas olha, todo aquele que nele crer será salvo. Todo aquele que nele crer será salvo. A palavra todo na Bíblia, assim como algumas outras, são extremamente amplas e são extremamente necessitadas do contexto para você entender. Imagine, se eu coloquialmente dissesse aqui, olha, todo mundo está convidado para ir almoçar comigo hoje. Quando eu falo todo mundo, eu estou falando de todo mundo ou eu estou falando de todo mundo que está aqui? Eu poderia até ser um pouquinho mais especial. Todo mundo que está aqui nesta manhã na escola dominical está convidado a almoçar comigo hoje. Mas eu podia simplesmente dizer, ó, todos estão convidados para almoçar comigo. Todos são todos. Se eu for levar literalmente a palavra à risca, significa que todas as pessoas de Itapeva estão convidadas para almoçar comigo hoje. Como que essa palavra todo está sendo usada aqui? E em todos os outros textos que a Bíblia, agora eu estou falando todos de forma literal, todos os outros textos da Bíblia, onde essa palavra todo aparece relacionado com crer ou com salvação, você precisa examinar para ver o que ela está dizendo. Mas o Senhor Jesus diz algo interessante lá no Evangelho de João capítulo 10, diz que todo aquele que o Pai me deu, nenhum deles se perderá das minhas mãos. Se existe aqueles que não se perderão, existe também os que já estão perdidos, porque o mesmo texto que diz que aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que vê em Cristo Jesus o próprio Deus, crê nele, está salvo, e quem não crê já está condenado. Se existe quem está condenado, existe quem não crê.
Então eu tenho que entender, isso é um ponto inquestionável. A expiação, ela não é ilimitada, ela é limitada. Tem um número exato, um número que graças a Deus nós não conhecemos, não sabemos, não tem uma plaquinha nas costas de uma pessoa dizendo eleito e não eleito. Então eu tenho que pregar para todos, porque eu não sei quem são. Quarto ponto, graça irresistível, significa que aqueles que Deus elegeu, Ele manifesta através de um chamamento a sua graça de tal maneira sobre essas pessoas que elas não podem resistir ao ato gracioso de Deus de chamá-las para a redenção. Nenhum homem pode dizer não para Deus se ele realmente estiver sendo chamado pelo Espírito de Deus. Guardem bem isso. Nenhum homem pode dizer não para Deus se ele estiver sendo chamado eficazmente pelo Espírito Santo de Deus. A gente chama como pregador, como evangelista, como crentes, nós chamamos através do discipulado, através da evangelização mesmo, através dos cultos públicos, nós chamamos muitos ao arrependimento. Mas o chamamento que é eficaz é aquele realizado pelo Espírito Santo através da pregação. Da pregação que pode ser a sua individualmente, ou que pode ser uma pregação no culto público. Mas quem faz o chamamento é o Espírito no coração do homem. Agora, quando o homem vem a um culto público e ouve uma mensagem e ele recusa esta mensagem, embora ele não esteja sendo chamado eficazmente pela graça irresistível de Deus, mas ele ainda assim é responsável por ouvir e não crer. É responsabilidade dele. Isso é algo extraordinário porque mostra que a salvação é algo sobrenatural, a conversão é algo sobrenatural. Não é apenas um exercício de ir a uma igreja, ouvir uma pregação e crer no pregador, ou na mensagem que o pregador pregou. Mas é um ato de Deus transformar o coração de uma pessoa. Por isso que nós não fazemos, pelo menos na igreja presbiteriana, aquela pressão para fazer com que alguém levante a mão no meio do culto dizendo, olha, eu creio. Porque a pressão humana não produz convertidos. O que produz convertidos é a ação do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Agora, essa pressão humana por conversos que levantem a mão gera apóstatas. É o que nós vamos ver nesse texto, inclusive. Porque gera gente que se convence mentalmente durante um tempo de que aquilo é bom, mas não foi convencida no coração. E o que é pior, depois de um tempo essas pessoas vão renegar o que elas estão ouvindo e até participando. E quando elas fazem isso, aí elas estão chutando, estão jogando de lado, estão abrindo mão, estão mandando embora uma obra do Espírito Santo. E aí elas vão cometer uma coisa que na Bíblia é declarado como um pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito. É você ver algo extraordinário acontecendo e você vai lá e diz, não, isso não é de Deus, isso não é verdadeiro, e você vai embora. Quando eu faço isso contra uma obra do Espírito, eu estou cometendo um pecado que é sem perdão. E então os reformadores defenderam, Calvino defendeu isso, e a igreja reformada defende isso, que a graça ela é irresistível. Não é a pregação do pregador fulano de tal, é a graça. Quando Deus derrama a sua graça sobre alguém, essa pessoa realmente ela não tem como resistir a isso. É um chamamento eficaz, porque a graça irresistível foi derramada sobre a pessoa. E o último ponto deste conjunto de 5 pontos aí, é a perseverança dos santos. Os reformadores, com base nas Escrituras, defendem que uma pessoa que foi eleita da eternidade e foi chamada de forma irresistível, porque os seus pecados foram expiados lá na cruz, porque Cristo pagou o preço por seus pecados, essa pessoa não pode ser arrancada das mãos de Cristo. Nenhum daqueles que o Pai me deu se perderão, foi o que Jesus disse. Significa que aquele que é eleito, ele não vai se perder. Não é aí um atestado para você sair por aí fazendo o que você quiser, porque, não, eu sou um eleito de Deus, de um jeito ou de outro, Deus vai me trazer de volta e eu vou continuar, e eu vou para o céu. Então, eu posso fazer todo tipo de bobagem, não. E isso já seria um diagnóstico que você não é, ou pelo menos não está ainda transformado, porque uma pessoa transformada não pensa dessa maneira, não age dessa maneira. E esta teologia, esta doutrina, ela é bíblica e ela é uma doutrina para trazer paz, tranquilidade ao coração daquele que está em Cristo. É o que nós vimos lá em Hebreus, nos primeiros 3 versículos.
Olha, você não tem que ficar lançando os fundamentos da fé, os pontos elementares da fé. Você não tem que ficar numa corrida louca por autojustificação, nem para uma semana você faz tudo certo e você se sente com um pé no céu. Na outra semana você faz tudo errado, você se sente com um pé no inferno. Não é para viver assim. A obra de Cristo Jesus é uma obra completa. A ação do Espírito Santo na minha vida é uma obra completa, para que eu não tenha que ficar nessa angústia dia após dia. E aí os reformadores foram lá e defenderam, sim, e isso é verdadeiro, é perseverança dos santos. Aqueles que foram eleitos na eternidade, foram justificados por Cristo Jesus, os seus pecados foram pagos na cruz, foram chamados pela graça irresistível do Senhor, através de uma ação regeneradora do Espírito Santo, não se perderão, jamais. Eles vão ocupar a vida inteira deles para ganhar outros para Cristo, mas eles não vão ocupar a vida inteira deles para ganhar a sua salvação, porque eles sabem que ela foi ganha lá na cruz do Calvário, com um pagamento altíssimo, realizado por Cristo Jesus. E é exatamente este quinto ponto aqui, que vai ser questionado ao longo da história, através das palavras de Hebreus 6, de 4 a 8. Porque há duas interpretações em relação a esse texto que são extremamente populares. A interpretação dos que são contrários à nossa doutrina, que nós chamamos de arminianos, hoje são representados por 98% das igrejas que existem no mundo. Aqui no nosso país, todas as igrejas pentecostais, neopentecostais, essas igrejas com nomes estranhos que surgem aí todos os dias, todas elas são igrejas consideradas arminianas. E até parte da igreja presbiteriana tem muitos líderes que são, infelizmente, arminianos. Embora a igreja tenha um sistema de doutrina representado pelos seus símbolos de fé, que não são arminianos, são calvinistas, são reformados, ainda assim tem pastor que desobedece isso e que, ao invés de ser honesto e sair da igreja, já que ele não concorda com aquilo que a igreja defende, e mente, porque pastor que faz isso mente, porque no dia da ordenação, o Anderson está aqui, passou por ordenação como eu passei, e o Daniel está quase se formando, vai passar também. No dia da ordenação, assim como presbíteros, pastores também precisam publicamente declarar que eles não só creem naqueles símbolos de fé, mas eles também defendem e subscrevem. Ou seja, você assina embaixo. E tem presbítero e pastor presbiteriano que tem a cara de pau de dizer sim, mentir na frente da igreja, e depois vai lá e prega o contrário do que está na confissão de fé. Isso é falta de honestidade, ok? Mas a nossa igreja defende esses pontos de fé. Os nossos alunos lá da classe de catecúmenos ouviram bastante eu falando sobre isso com eles. E nós defendemos e nós cremos nessa interpretação bíblica, que é uma interpretação razoável, fiel às escrituras, boa. E essa interpretação diz o quê? A nossa interpretação, que não há possibilidade de alguém que foi realmente convertido a Cristo cair. Não tem chance, é impossível. E nós chamamos disso de perseverança dos santos. Mas as outras igrejas do Brasil, acredito que muito mais que 90%, todas as igrejas pentecostais, neopentecostais e todas essas outras igrejas genéricas que surgem por aí o tempo inteiro, elas são arminianas. E o arminianismo vai defender o quê? Que esse texto aqui, do versículo 4 ao versículo 8, está falando de crentes. Crentes que perdem a salvação. Os arminianos creem isso. Quando eles leem esse texto aí, eles vão dizer isso. Essa é a interpretação mais fácil. Você não vai ter problema. Você vai usar essa interpretação e você vai passar correndo pelo texto sem dar atenção devida para ele. Os reformados, ou aqueles cristãos da tradição reformada, da tradição da reforma, da tradição destes pensadores da fé cristã, desses grandes intérpretes da fé cristã, aqueles que defendem uma interpretação bíblica, a Bíblia, os textos à luz da própria Bíblia, vão dizer que é o seguinte: não, esse texto não está falando de crente, mas está falando sim de alguém muito próximo de ser crente. Não são crentes, mas são são pessoas que passam por crente. Pessoas com as quais você vai conviver a vida inteira e ainda vai fazer elogio, vai falar, fulano é um grande crente. É isso que nós cremos. Muito bem, então, nós precisamos de muita humildade para olhar para esse texto. Porque esse texto mexe com a gente. Esse texto, ele serve para colocar cada um de nós contra a parede.
Esse texto é o que o autor da carta aos Hebreus quer o tempo inteiro. Ele quer que aqueles cristãos testem a fé deles antes de se apostatarem. A apostasia está acontecendo entre vocês por quê? Porque existe uma mistura. Tem gente aí que é, e tem gente que não é. E a partir do versículo 6, do capítulo 6, o capítulo 6 conclui a primeira parte da carta. E a conclusão que o autor vai fazer é o seguinte: tem martírio e tem apostasia. Martírio é coisa de cristão, apostasia é coisa de incrédulo. É assim que ele vai concluir. Tem apostasia? Tem. Quem apostata? Quem ainda não creu. Há uns dias atrás eu estava pregando numa outra igreja que eu fui convidado, eu falei um negócio, deixou uma meia dúzia bravo lá. Eu disse que desigrejado não é crente. Ah, eu não tenho igreja nenhuma, eu sou desigrejado. Então, prega o evangelho. Quando você ouvir alguém falando essa palavra desigrejado, pode pregar o evangelho. Essa pessoa ainda não é crente. Porque o cristão não é desigrejado, o cristão é parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Não tem como você ser membro se você não estiver ligado a um corpo. Se você não está ligado a um corpo, você não é crente ainda. E uma vez que você é crente, você não consegue viver sem igreja. Crente que consegue viver sem igreja não é crente. É essa a questão. Esse é o ponto. Ok? Então vejam lá. Quando é que eu tenho uma possibilidade de queda? Eu tenho uma possibilidade de queda quando nunca houve realmente conversão. E como é que isso acontece? Bom, na prática, o autor vai dividir isso para a gente em 5 partes. Aí. A primeira delas, no versículo 4, ele diz o seguinte: ele vai nos ensinar que existe uma grande possibilidade de que as pessoas tenham experiências religiosas sem serem convertidas. Vou repetir. Primeiro ponto para nós: há possibilidade sim de experiências religiosas, inclusive profundas, sem que aconteça uma conversão. É isso que ele está dizendo. Vejam só como ele expressa isso. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Muito bem, o ponto importante para nós é: em nenhum momento aqui o autor citou a palavra regeneração ou conversão. Quer dizer, é impossível reconciliar pessoas que experimentaram quase tudo na vida da igreja. Experimentaram iluminação, provaram dom celestial, participaram do Espírito Santo, provaram da boa palavra, dos poderes do mundo vindouro, mas ele não fala de regeneração. E então do que ele está falando? Ele está falando de pessoas que vieram na igreja. E o que é provar da iluminação? Foram iluminados. Bom, todas as pessoas que chegam aqui e ouvem a palavra de Deus, ou participam de um pequeno grupo, onde existe alguém realmente crente, estudando a palavra e ensinando a palavra, está provando por tabela da iluminação. Nós só podemos compreender a palavra de Deus iluminados pelo Espírito Santo de Deus. E então quando chega alguém aqui entre nós, nos visita ou participa disso, e às vezes nem é mais visitante, participa há anos ouvindo a pregação do Evangelho, seja num professor na escola dominical, seja numa pregação num culto à noite ou num culto da manhã, seja assistindo um sermão pela internet, essa pessoa está sendo iluminada. Ela está sendo iluminada por tabela. Ela está ouvindo a palavra de Deus explicada do jeito que a palavra de Deus realmente é. Mas ela não é convertida. Ela está provando da iluminação. E aí ele fala sobre provar o dom celestial. O dom celestial, o grande presente do céu que nós recebemos através do Evangelho, é a alegria. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Fala sobre a possibilidade de viver uma genuína alegria a partir de quê? A partir da fé em Deus, a partir de Cristo Jesus. Cristo Jesus, nós cantamos, tem músicas que falam isso. Cristo Jesus é a alegria dos homens. Por que eles provaram o dom celestial? O que eles experimentaram? Eles experimentaram Cristo. E eles podem ter experimentado Cristo de várias maneiras. Podem ter experimentado Cristo através da pregação, podem ter experimentado Cristo através da oração, e pior, podem ter experimentado Cristo através da mesa do Senhor, através dos sacramentos.
E eu falo isso todas as vezes que eu tenho uma classe de catecúmenos: sacramento não salva ninguém. O batismo não salva, diferente de outras igrejas que existem por aí que dizem que a salvação depende do batismo. O batismo não salva ninguém. A Santa Ceia também não salva ninguém. Mas a Santa Ceia te dá uma coisa que você não tem direito. Você prova um dom celestial, você se alimenta de Cristo sem estar em Cristo. E pior, você cumula de culpa você mesmo, porque você acredita que a ceia te salva e ela não te salva, mas te torna mais culpado. E então, por que essas pessoas caíram? Caíram por quê? Foram iluminadas, mas não passaram por uma conversão. Provaram o dom celestial, as alegrias do cristão em Cristo Jesus, mas não foram regeneradas. Terceiro, participaram do Espírito Santo, se tornaram participantes do Espírito Santo. O que é isso? Bom, isso é, o sujeito veio aqui num dia, estava cheio de culpa, cheio de um monte de coisa no coração, ouviu uma pregação sobre arrependimento e ele se arrependeu. Ele orou e falou: Senhor, perdoa os meus pecados. Ele fez isso. Ele estava com o coração cheio de remorso e depois de ouvir a mensagem, ele fez uma oração lá e ele realmente ficou livre do remorso. É possível isso? Lógico que é possível. Isso não implica em conversão. Você tem exemplos na própria Bíblia de gente que se arrependeu do mal que estava fazendo, mas não foi convertido por causa disso. A questão não é que você tenha necessariamente que ser declarado um convertido porque você admitiu que você estava fazendo uma coisa errada, pediu desculpa. Tem gente que faz isso a vida inteira, sem nunca ter um coração realmente regenerado, disposto a fazer o que é certo. Porque o regenerado, ele se arrepende, ele pede perdão e ele vai buscar em Deus força para mudar de vida. Essa coisa de se arrepende e volta semana que vem com o mesmo pecado de novo, igualzinho, se arrepende de novo, volta semana que vem com o mesmo pecado de novo, e faz isso a vida inteira sem nenhum tipo de progresso, isso é suspeito. Isso é extremamente suspeito. E é o que está acontecendo aqui. Eles provaram, eles participaram, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Ou seja, as obras que o Espírito Santo estava produzindo no coração dos regenerados, na vida da igreja regenerada, estava produzindo neles também. Então eles se achegaram à igreja, gostaram daquele ambiente, receberam uma boa palavra, ouviam coisas interessantes. Isso os levava inclusive a se arrepender de algumas coisas que eles estavam fazendo, mas não tinha força alguma para parar de fazer. E eles sentiam até remorso, mas continuavam fazendo as mesmas coisas. Não há mudança de vida. Eles provaram da boa palavra de Deus, ou seja, aquela mensagem pura dos apóstolos, a mensagem que eles receberam da boca de Cristo. Aqueles irmãos também ouviram, também aprenderam. Produziu algum tipo de mudança na vida deles? Não. Eles provaram os poderes do mundo vindouro. O que é isso? Os poderes do mundo vindouro. A Bíblia demonstra quais são os poderes do mundo vindouro. São as coisas que nós recebemos pela fé em Cristo Jesus. Esperança. Esperança. Qual é o grande poder do mundo vindouro? O cristão vive aqui com os olhos na eternidade. Eu creio no que Deus me prometeu. E isso é poderoso, porque o que me mantém de pé todos os dias, mesmo quando os dias são cinzentos, é que eu não vou olhar para o cinza do dia, para a nuvem negra. Eu vou olhar para aquilo que está além da nuvem negra, que é aquilo que o Senhor me prometeu. E isso torna a vida de um cristão uma vida poderosa, porque o que te motiva não são as circunstâncias, o que te motiva é Deus, são as promessas de Deus. Quais são os poderes do mundo vindouro? Os poderes do mundo vindouro são a esperança, a paz. Alguém consegue fazer alguma coisa quando não está em paz? Quando a gente não está em paz, a gente não tem condição de conversar, você não tem condição de trabalhar, você não tem condição de se divertir, você não consegue descansar quando você não está em paz. Nem dormir a gente consegue. Jesus Cristo veio nos trazer paz. Mediante a fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. E essa paz com Deus nos faz viver em paz aqui também. Muito bem. Esses são os poderes do mundo vindouro. A alegria ultra circunstancial que Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O homem preso, algemado todos os dias a um guarda,
ele escreve para a igreja de Filipe: não fiquem tristes, porque eu aqui estou feliz, o evangelho está crescendo através das minhas algemas. Isso é poder. Se você lembrar de Paulo e Silas, lá no cárcere, surrados, arrebentados, amarrados num tronco, no meio da noite, cantando e orando. Deus faz com que o cárcere trema, as portas se abram. Alguém vai embora? Ninguém vai. E quando o carcereiro se assusta e quer se matar com medo de que os presos foram embora e que os romanos iriam matá-lo no outro dia, Paulo e Silas dizem: não se mate, está todo mundo aqui. O que o texto lá não responde é por que eles não foram embora. Eu tenho algumas pistas, algumas sugestões. Acredito que eles não foram embora porque existe uma coisa muito mais poderosa do que liberdade: é alegria. Adianta ter liberdade e viver triste, insatisfeito, em conflito? Agora, você estar do lado de homens que surrados, maltratados, arrebentados, acorrentados, cantam e oram, aí tem uma coisa muito mais poderosa do que liberdade. Aqueles presos não foram embora porque eles precisavam saber o que tinha por dentro daqueles homens que cantavam, mesmo aprisionados e surrados. Esses são os poderes do mundo vindouro. E então o que o autor está dizendo? Esse pessoal veio aqui para a igreja, eles foram iluminados, eles experimentaram do dom celestial, eles se alimentaram da comida que nós nos alimentamos espiritualmente, eles ouviram o Espírito Santo falando à igreja, e isso os fez inclusive se arrependerem de algumas coisas. Eles ouviram a pregação do evangelho, eles experimentaram os poderes, eles viveram no meio do povo da esperança. Eles se alimentaram da nossa esperança, eles se alimentaram da nossa alegria, eles desfrutaram da paz que nós temos. E isso tudo vai aumentando o argumento do autor, que é o infelizmente ou é impossível reconciliar, porque não tem nada novo para esse pessoal. Eles já experimentaram tudo que Cristo tem para oferecer para o seu povo. E apesar de terem experimentado tudo isso, eles não foram regenerados. Não aconteceu regeneração na vida deles. Eles continuam sendo os mesmos. Significa que você pode chegar muito perto de ser um verdadeiro cristão e cair. O homem é um ser religioso. O homem gosta de religião. O fato de uma pessoa procurar uma religião e fazer parte dela não significa que essa pessoa é um crente, é um regenerado. Significa aquilo que é natural do homem. Calvino dizia que todos nós temos a semente da religião, que lá na língua deles ele chama os semi-religiones, que significa que todo homem nasce com desejo de adorar. O problema é que o pecado distorceu isso na nossa mente, a gente não sabe a quem adorar. Mas todo homem tem desejo de adorar. Se você for numa tribo indígena que nunca teve acesso à história do Ocidente nem do Oriente, completamente ignorante sobre tudo que acontece além das matas, você vai chegar lá e vai encontrá-los adorando o sol, a lua, um mato, um pedaço de madeira, porque o homem ele precisa de religião. Então o fato de um homem ter uma religião não significa que ele é convertido, não. Significa que ele está fazendo aquilo que é uma necessidade elementar dele, a religiosidade. Ao você ter religiosidade não significa que você é um salvo, um regenerado. E é isso que este autor está dizendo. Nós todos precisamos nos examinar para ver se realmente eu sou um convertido. E uma grande prova de que eu sou um convertido é o progresso na fé, que é o que ele estava falando no final do capítulo 5. Como é que eu posso ter garantia que eu sou um convertido? Se está acontecendo progresso na fé. Se não está acontecendo progresso na fé, então é bom eu parar e examinar que tipo de fé eu tenho. Eu posso fazer parte desse grupo aqui. Agora esse grupo tem uma coisa terrível nele. O autor está dizendo, olha, eles podem, é possível você ter experiências religiosas sem experimentar regeneração, sem ter uma conversão genuína. E é por isso que alguns caem, a segunda parte do texto. Por que alguns caem? Exatamente porque existe a possibilidade de experiências religiosas. Cair significa o quê? Significa voltar atrás, significa abandonar a fé, abandonar a fé em Cristo Jesus, ceder a uma tentação. Quem é que pode passar por isso? Quem é que vive isso? Quem não é convertido de verdade. Os que não são convertidos. Um exemplo muito interessante sobre isso
se você lembrar lá do Antigo Testamento, o exemplo dos espias. Lembra que Moisés mandou 12 homens olharem a terra prometida? Mandou, foram lá 12. Eles chegaram na terra prometida e eles visualizaram, lembra da iluminação? Foram iluminados. Eles visualizaram. O que mais que eles fizeram? Eles comeram de cachos de uvas imensos, gigantes. Eles se alimentaram. Lembra do provar do dom celestial? Muito bem. Eles beberam da água daquela terra. Eles estiveram ali, eles tocaram, eles sentiram, eles beberam, eles comeram, eles viram. Só que diferentes reações aconteceram no grupo. 10 deles baixaram a cabeça, viram tudo aquilo ali e falaram: isso não é para nós. E foram embora. 2 viram tudo aquilo ali e disseram: isso é nosso. Qual a diferença entre um grupo e o outro? Em um grupo a fé agiu positivamente. Em um outro grupo não existia fé. Existia apenas um aproveitamento físico, mas não tinha fé. Tinha algo racional dizendo para eles: isso é impossível para vocês. Quando eles trouxeram o relatório para Moisés, ficou muito claro quem era e quem não era. E é interessante que, diferente apenas de Moisés, que o Senhor o tomou antes de entrar na terra, somente os 2 que viram, que provaram e que creram, entraram. Josué e Caleb. E os outros? Os outros morreram contemplando de longe, mas não pisaram lá. É exatamente isso que o autor da carta aos Hebreus está mostrando para nós aqui. Tem muita gente que vem, que vê, que prova, que sente, mas não é. E nós, como cristãos, nós não podemos sair da igreja, por exemplo, numa manhã como essa, na dúvida. Eu preciso provar o meu coração. Já imaginou o que é ver tudo isso daí e passar 40 anos para poder entrar lá? O que aconteceu com Josué e Caleb nesses 40 anos? Nesses 40 anos eles progrediram na fé que eles tiveram, que eles iam entrar. Eles trabalharam todos os dias para entrar. Eles serviram ao seu líder Moisés todos os dias para poder entrar. Eles serviram a Deus todos os dias para poder entrar. Eles continuaram visualizando, trabalhando e progredindo. Progrediram tanto que foram exatamente eles que colocaram o povo lá para dentro com a boa mão do Senhor. E esses 2 homens, quando chegou o dia de entrar na terra, era uma geração de gente completamente nova. Os seus pais, toda aquela geração já tinha morrido, já tinha passado, e os 2 permaneciam em pé. E muito mais do que isso, eles entraram, dominaram a terra, e depois que todos os pedaços estavam dominados, ainda restava o Monte Hermon. E o Monte Hermon foi pedido por Caleb para ser a parte dele. E nessa época ele tinha 85 anos. Quando terminou de dominar a parte de baixo, ele falou: bom, agora eu vou começar a campanha pela minha parte. A parte que provavelmente ele deve ter olhado quando ele foi lá, quando era jovem, espiou a terra 40 anos antes. Agora era a vez, 85 anos. Sabe o que leva um homem de 85 anos a estar disposto ainda a travar uma batalha para desocupar um monte inteiro? Fé. Progresso na fé. Maturidade na fé. É muito triste quando a gente tem que lidar com pessoas que já estão com 40, 50, 60 anos e continuam agindo como infantis na fé. E por incrível que pareça, todas as igrejas, sem exceção, estão cheias disso. Infelizmente. Muito bem, alguns caem. Caem por quê? Caem porque não são convertidos. E não são convertidos, e não são porque nunca progrediram na fé, fica claro. Então, o grande exame que nós temos que fazer é: está acontecendo progresso na minha vida cristã? Porque se não estiver acontecendo progresso, há alguma coisa muito errada com o que eu estou chamando de vida cristã. Terceiro ponto para nós nesse texto: não há possibilidade de um novo arrependimento para quem
conscientemente rejeita a obra do Espírito. Este é o ponto problemático desse texto. O autor está dizendo, é impossível reconciliá-los. Bom, qual que é a lógica que ele está usando para afirmar isso? Bom, vejam só. Primeiro, arrependimento. O arrependimento, ele é uma fase preparatória para a vida que nós temos como cristãos. E Deus vai usar para arrependimento exatamente a pregação da palavra para denunciar o pecado, a iluminação do Espírito Santo para fazer com que você perceba que você é um pecador e que você precisa ser transformado por Cristo Jesus, você precisa de regeneração. Esta obra do Senhor, ela vai aprofundando e vai mostrando mais claramente quem você é e o quanto você depende de Deus. Lembra de Isaías no capítulo 6? Quando ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono, vê os serafins voando, e aí, imediatamente depois que ele tem uma visão de Deus, ele diz, ai de mim, porque sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, imediatamente depois de você ter uma contemplação de Deus, você olha para o seu estado. E aí acontece um arrependimento e uma rendição diante de Deus. Agora, por que é impossível para esse pessoal ser reconciliado? Porque eles passaram por tudo isso. Eles vieram para a igreja, tiveram uma visão de Deus, não só tiveram uma visão de Deus, provaram do dom celestial, ouviram a palavra do Senhor, provaram dos poderes vindouros, e eles estão abandonando isso. A pergunta é, o que existe mais poderoso do que isso para transformar o coração de um homem? Se todas as obras do Espírito Santo foram colocadas num saco, e essa pessoa amarrou a boca desse sapo e jogou, isso daí não serve. A pergunta é, o que existe maior do que isso? E este é o argumento do autor. Não tem como reconciliar. Gente que esteve aqui, experimentou de tudo que a gente tem e virou as costas. Esse pessoal está rejeitando a obra do Espírito, porque quem está trabalhando na igreja é o Espírito. Quem ilumina é o Espírito. Quem produz arrependimento é o Espírito. Quem está presente na hora da Santa Ceia, nesses elementos, é Cristo Jesus. Eles estão provando de tudo isso daí e eles estão jogando isso fora. Quem é que coloca esperança no meu coração, me dá certeza das coisas que eu não vejo e me dá convicção das coisas que eu espero? Quem é que faz isso dentro de mim? É o Espírito. É Ele que é o doador de fé dentro do meu coração. Se eu pego tudo isso daí, enfio dentro de um saco e jogo fora, eu não tenho condição de ser reconciliado. E isso é bíblico, está lá. Se você olhar, existem 2 textos especiais sobre isso. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, 29, Jesus está falando com os escribas e fariseus que olhavam para a obra de Jesus e diziam assim, ele está fazendo isso daí porque ele está cheio de demônios. Quem dá poder para Jesus curar pessoas e fazer as obras que ele fazia, inclusive expulsar demônios dentro da sinagoga, os escribas e fariseus diziam, quem está fazendo isso é o demônio. E aí Jesus disse para eles, olha, existe perdão para qualquer tipo de pecado. Até se vocês blasfemarem contra mim, tem perdão. Mas se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, não há perdão. E por que ali estava sendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo se eles estavam criticando Jesus? Não, eles não estavam criticando Jesus, eles estavam criticando o poder que movia Jesus. Aí você lembra do batismo de Jesus. No dia do batismo de Jesus, o que aconteceu? Desceu sobre o Senhor Jesus o Espírito Santo em forma de pomba. Foi o Espírito Santo que veio sobre Cristo para capacitá-lo ao ministério que ele tinha para realizar. E então as coisas que Cristo fazia, ele não fazia pelo poder da segunda pessoa da Trindade, porque ele era verdadeiramente homem. As coisas que ele fazia capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Tanto que depois ele diz para os apóstolos, se vocês creem, vocês não só farão as coisas que eu faço, mas ainda farão coisas maiores do que as que eu faço. Por quê? Porque o mesmo poder que capacitou Cristo para curar, era o poder que residia nos apóstolos e em todo cristão verdadeiro, porque é o poder do Espírito de Deus. E então dizer que o que Cristo estava fazendo era por conta de demônios, era na realidade uma blasfêmia contra quem? Não era contra Cristo, era uma blasfêmia contra aquele que operava através de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. E Jesus diz, quem blasfema contra o Espírito não tem perdão. Ou seja,
O único que pode transformar o coração das pessoas para que elas creiam em mim é o Espírito Santo. Se vocês blasfemam contra o Espírito Santo, vocês não têm saída. Se vocês acham que a obra do Espírito é obra de demônio, então vocês estão perdidos. Vocês todos estão perdidos. E então o autor aos Hebreus está usando isso para dizer, olha, eles provaram daquilo que o Espírito Santo oferece graciosamente ao povo da igreja. Eles provaram disso e rejeitaram, então eles estão inclusos no mesmo grupo que os escribas estavam. Não tem como reconciliá-los. Porque se a obra, que é a obra que transforma o coração do homem, que é a obra do Espírito Santo, eles simplesmente deixam de lado, jogam fora, abandonam isso, não tem como reconciliar esse pessoal. Um outro texto que fala sobre isso, 1 João capítulo 5, versículo 16, fala que você pode, se um irmão seu pecar, inclusive para a morte, você pode pedir perdão a ele, pedir perdão a Deus por ele. Imagine que um irmão seu foi lá e matou um outro. Pode pedir ao Senhor que o perdoe, o Senhor o perdoará. Você, num ato de ira, de raiva, você atentou contra a vida de uma pessoa, você pode pedir perdão a Deus e Deus te perdoa? Perdoa. Perdoa. Agora, se você atentar contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Por isso nós devemos, inclusive, tomar muito cuidado quando nós julgamos aquilo que as pessoas fazem em nome de Cristo Jesus, ou aquilo que acontece, os milagres que supostamente acontecem por aí, se são verdadeiros ou não. Nós devemos tomar muito cuidado na hora que nós falamos dessas coisas, porque se o que está acontecendo é uma obra do Espírito e eu acho que aquilo ali é brincadeira, é meninice ou coisa do inimigo, eu posso cometer um pecado sem perdão. É esse o ponto. E o autor da carta aos Hebreus está dizendo, esses que caíram, sim, versículo 6, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à vergonha. O que ele está dizendo, olha, quando você faz isso, é impossível, e é impossível por quê? Porque você está abandonando, está dizendo não a toda aquela obra do Espírito Santo, e você continua reconstruindo a necessidade de crucificação de Cristo, a necessidade da encarnação de Cristo, a necessidade da obra do Espírito Santo. É como se você quisesse uma segunda chance, aliás, uma terceira chance. Nós pecamos e em Cristo Jesus o Senhor nos dá uma segunda chance. Daí eu pego essa segunda chance e falo, não serve para mim, preciso de mais uma. Ou seja, você quer crucificar Cristo de novo? É isso que ele está dizendo. Você quer novamente expor Cristo à vergonha? Cristo vai ter que ser envergonhado novamente para te salvar, porque o que ele fez a primeira vez não serve. Ou seja, Cristo vai ter que assumir o lugar de substituto seu pela segunda vez? É essa a pergunta. Se o que você aprende de Cristo Jesus hoje não serve, como é que você vai ser salvo? Cristo não vai voltar aqui de novo, não. Cristo não vai ser pregado na cruz outra vez. E veja que para nós, 2000 anos depois, isso não parece muito forte. Mas para quem leu isso aqui no primeiro século, aí ficava muito mais forte. O autor estava dizendo, vocês ainda estão esperando outro Messias? Não vem outro Messias. O Messias já veio. Vocês estão esperando um Salvador? Ele não virá de novo, ele já veio. Se vocês estão abandonando Cristo, significa que vocês estão acreditando que ainda vem alguém. E infelizmente o grande pecado do judaísmo é esse. Até hoje eles esperam um Messias. Vejam como a pregação do autor aos Hebreus é atual. Eles ainda esperam um que venha para viver por eles, que venha para substituí-los na cruz, que venha para ser envergonhado no lugar deles. Mas o autor da carta aos Hebreus diz, ele já veio. Agora, exatamente como os judeus do primeiro século fizeram, muitos ocidentais hoje estão fazendo com essa mania de desigrejado. Eu estou decepcionado com a igreja, estou decepcionado com fulano, estou decepcionado com aquilo. Se você ficar olhando para a gente, você vai se decepcionar o tempo inteiro mesmo. Agora, quem anda aí decepcionado com igreja e com crente, me desculpe, é porque ainda não foi emocionado por Cristo. Quando a gente está cheio de Cristo, a gente olha para as pessoas como nós olhamos para nós mesmos, carentes da obra de Cristo.
Eu estou convivendo com muitos irmãos meus na igreja, eles não são perfeitos, assim como eu não sou. Todos são carentes da obra de Cristo. E todos nós, especialmente se nós convivermos bem próximos, quanto mais próximos nós tivermos, mais chances nós vamos dar uns aos outros de decepção. E quanto mais eu conheço alguém, mais os meus defeitos ficarão expostos. É por isso que o progresso na fé exige exatamente unidade. Porque quando a gente está bem unido, a gente consegue realmente perceber qual é a dificuldade um do outro e trabalhar. Agora, se eu percebo a dificuldade um do outro e chuto ele, ou eu vou embora e falo, que decepção. Se eu vou embora, é porque o meu coração ainda não está em Cristo. A minha decepção é fruto de falta de fé. E então, o ponto para nós é esse. Prosseguir nos caminhos da fé é o grande antídoto, é o grande remédio, é a resposta para esse dilema. Porque a pergunta é, e aí, sou ou não sou? Porque, eu estou na igreja. Você pode estar na igreja e não ser. Eu tomo ceia. Você pode tomar ceia. Não? Eu fui batizado. Você pode ser batizado e não ser. Qual é a resposta? Como é que eu posso ter segurança? Progresso na fé. Eu me emociono, eu já chorei no culto várias vezes. Eu sou pregador, sou até pastor. E aí? Significa que você é? Não. O que é uma prova inquestionável, incontestável que você é progresso na fé. É progredir de tal maneira que você não vê. Hoje eu não estou mais preocupado com salvação. Por que você não está preocupado com salvação? Eu tenho convicção do que Cristo fez. Minha preocupação é avançar num processo de santificação. Minha preocupação é anunciar o Evangelho para outros. Minha preocupação é servir. Mas salvação não. Isso é progresso na fé. Isso é progresso. Minha preocupação não é a altura do corte de cabelo, não é o que eu tenho lá dentro da minha geladeira. Não é essa a minha preocupação. A preocupação é progresso na fé. Meu ponto não é o que você tem dentro da geladeira. Meu ponto é o quanto você está disposto a abrir mão do que você tem dentro da geladeira para não fazer alguém tropeçar. Esse é o ponto. Tem gente que tropeça por causa de comida, tem gente que tropeça por causa de bebida. Nós temos na igreja gente que está começando agora e gente que já está há muitos anos. Progredir na fé significa que você já está pronto. Ele diz no capítulo 5, quando vocês já deveriam ser mestres, vocês ainda estão tomando leite. Progredir na fé e ir caminhando ao ponto que você se torne mestre e possa ajudar outros que estão começando agora. Como é que eu sei se eu sou ou se eu não sou? Pelo nível de progresso na fé que cada um de nós tem. E é isso que nós temos que avaliar. Então, nesta manhã, eu queria deixar pelo menos 3 aplicações para 3 grupos diferentes aqui com base nesse texto. Esse texto deixa muito claro que a mensagem aqui é uma mensagem de alerta, de um alerta muito sério. Este autor que começou encorajando os cristãos para que não se apostatassem da fé, agora ele conclui este capítulo dizendo: apostasia é sinal de incredulidade, que não houve conversão ainda. E para que você possa testar a sua vida, o caminho é avaliar que tipo de progresso na fé você tem tido. E aí ele propõe aí para finalizar uma ilustração, que é a ilustração que eu quero usar para aplicar. Ele diz o seguinte: olha, o que um agricultor faz com uma terra quando ele prepara, aduba, prepara a semente, faz a plantação na estação certa e coloca tudo lá? O que o agricultor espera? Que produza. Vem a chuva na medida certa, cai, tudo acontece, tem sol na medida certa, tem chuva na medida certa, o terreno está preparado, está tudo certo. Você espera o quê? Você espera uma colheita. Se não vem a colheita, o que o agricultor faz com aquela terra? Olha, essa terra aí não serve para nada. Toca fogo nesse negócio aí, porque isso daí não vai servir para mais coisa alguma. O autor da carta aos Hebreus está terminando com essa mesma história.
Sabe por que tem gente que apostata da fé? Porque Deus dá a luz, Deus dá a chuva, Deus dá o sol, o terreno é preparado pelo Espírito Santo, a boa semente do Evangelho é lançada lá e todo mundo espera fruto. Não vem fruto? Então para nada mais serve a não ser para ser lançado fora e ser queimado. Então a questão é, tem que ter progresso, porque assim como uma terra que não progride na produção do que se espera que ela produza, assim também, aquele que está dentro da igreja, que não progride, que não dá frutos, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar um apóstata. E isso é só o início, porque o que Deus tem preparado para esses é fogo. É fogo. Então é isso que eu devo pensar nesta manhã. Eu acho que não deve existir nada mais decepcionante e mais triste do que alguém que passa 20, 30 anos numa igreja e não avança nada e que finalmente talvez vai chegar diante de Deus um dia e Deus ele vai chegar com toda a arrogância e petulância, e aí vai abrir a porta para entrar. Tinha um tapete vermelho aqui semana passada, vai chegar diante do céu imaginando um tapete vermelho para você entrar de peito estufado, e Deus, eu não conheço vocês. E as pessoas falam, mas no teu nome nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, expulsamos demônios. E o Senhor, eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Essa deve ser a maior de todas as decepções da história do universo. E eu preciso me testar antes que isso aconteça. Então eu quero deixar para você três apelos. Primeiro, para você que pensa estar nessa situação, depois de tudo que você ouviu aqui nesta manhã, você talvez aí por dentro da sua cabeça fale assim, olha, eu acho que eu estou nessa situação, eu preciso fazer alguma coisa, eu não quero me perder, eu não posso me perder, eu preciso ter certeza. Eu quero dizer algo para você, seja bem-vindo, isso é um bom sinal. Cristãos verdadeiros se preocupam com a vida eterna. Então eu estou contente com você. Se essa mensagem trouxe preocupação ao seu coração, estou contente com você. Porque cristãos genuínos ouvem esse tipo de mensagem e falam assim, eu realmente preciso melhorar, eu realmente preciso progredir, eu não quero estar nesse outro grupo. Preocupação é um bom sinal. E essa preocupação é preocupação boa. Não é preocupação por conquistar a salvação, é preocupação por testar a sua vida. Se você está preocupado, eu quero te dizer, seja bem-vindo ao time daqueles que estão sempre preocupados. Porque o cristão deve estar sempre preocupado, não em se salvar, mas deve estar sempre preocupado em progredir na fé. Em vivenciar no seu dia a dia provas da graça de Deus sobre sua vida. Fruto, trabalho, exercício da fé. E o meu desejo é que você jamais ignore essa necessidade, não necessidade de obras para autossalvação, mas uma necessidade sua pessoal de progredir. Quem não sente essa angústia, quem não sente esse incômodo, mais cedo ou mais tarde vai ser seduzido a sair. É só uma questão de tempo. Quem não quer melhorar, quem não quer progredir, quem não quer saber dessas provas, quem ouve tudo isso daqui e simplesmente não sente absolutamente nada, está em grande risco. Cristãos estão sempre incomodados. Não incomodados por um pedacinho do céu, incomodados em dar provas de que são. Sabe aquela história, eu não lembro o nome, mas é uma história francesa de 2 reis. Aliás, de um rei que teve filhos gêmeos. E aí um deles foi preso numa torre com um capacete de ferro na cabeça para que ninguém visse o rosto dele. Por quê? Porque a mãe queria que um fosse o governante e o outro tinha que ser escondido a todo custo. E um dia alguém vai lá e solta e vê o rosto dele depois que corta o cabelo, tira a barba, que é igualzinho o outro. E aí o que ele mais quer é provar quem ele de fato é. Ele já é, o sangue dele é o grande atestado, a feição dele é o grande atestado, ele é, mas não basta ser, ele quer mostrar que ele é. Cristão verdadeiro não é aquele que apenas sabe
que foi eleito por Deus, por causa do testemunho interno do Espírito Santo. Ele quer mostrar isso, não para os homens, mas diante de Deus. Ele quer falar: Senhor, o Senhor me comprou para ser seu filho, e eu quero me comportar como um filho do Senhor. Paulo diz isso de uma maneira muito interessante. Ele diz assim: não que eu já seja perfeito, mas corro para aquilo para o qual também fui conquistado. Eu fui conquistado para ser perfeito, então eu vou fazer tudo que eu puder para eu me tornar cada vez mais perfeito. Lá no céu eu serei perfeito, mas eu não vou esperar esse dia chegar. Eu vou lutar por isso agora, aqui, já. Cristãos verdadeiros estão preocupados com o progresso. Eles querem progredir, eles querem melhorar, eles trabalham duro por isso. Então, se você tem essa angústia, essa preocupação, Deus abençoe muito você. Continue assim, lute para progredir. Mas eu queria falar ainda uma segunda coisa, para um segundo grupo. Se você lida com um apóstata, se você está convivendo com alguém que é apóstata, o que você deve fazer? Bom, primeiramente eu gostaria de desafiá-lo a orar. Orar pela conversão dessa pessoa, a conversão genuína, a conversão pela primeira vez. É difícil julgar o grau de apostasia de uma pessoa, mas se nós olharmos exemplos bíblicos, como por exemplo, Judas e Pedro, os dois negaram Cristo, os dois. Numa certa medida os dois foram apóstatas, os dois. Só que Judas negou a Cristo e ele se deixou tomar por remorso. O remorso tomou conta do coração dele. E o remorso dele o levou a um suicídio. Pedro traiu Jesus. E eu acredito que quando Jesus olhou nos olhos de Pedro, alguma coisa muito terrível, muito negra, muito sombria deve ter tomado conta do coração de Pedro. Imagine você dizer que não conhece o Filho de Deus, alguém que há algumas horas atrás você tinha dito que seria capaz de morrer antes que alguém tocasse nele. E aí esse Jesus olha bem nos seus olhos depois que você diz que não o conhece. E o texto diz que ele sai em pranto, chorando. O seu pranto não foi de remorso, mas foi de arrependimento. E como é que eu sei que foi um arrependimento? Eu sei porque depois Cristo foi atrás dele, ele não cometeu suicídio, ele voltou ao seu trabalho envergonhado, triste, voltou a fazer o que ele fazia antes, e Jesus o chama e fala do amor que Jesus tem por ele. Duas coisas diferentes. Primeira delas, arrependimento. Segunda delas, o encontro dele foi com Cristo. Judas, remorso, e foi falar com Caifás. E por fim o suicídio. Pedro, arrependimento, foi falar com Cristo. E por fim, o trabalho e o serviço e o progresso na fé. São duas coisas diferentes. Então ore, se você está lidando com alguém que está envolvido com apostasia, ore por essa pessoa, converse com ela, explique, mostre esses dois exemplos de Judas e de Pedro. Você não sabe se é um Judas ou se é um Pedro. Talvez você seja um pai com filhos nessa situação. Eu quero desafiar a continuar orando por seus filhos. E eu sei que vocês vão fazer isso. Mas converse com eles, explique a verdade para eles, mostre a diferença entre uma coisa e outra. Explique que ir a uma igreja, participar de uma igreja, não torna alguém crente. Explique que as pessoas da igreja são pessoas cheias de defeito. E se o seu filho, a sua filha, olhar para os membros da igreja, para os líderes da igreja, para o pastor da igreja, ou para você, que é o pai, elas vão se decepcionar. Porque não existe um pai que seja um cristão perfeito. E é muito mais difícil esconder as nossas falhas dos filhos do que esconder dos de fora. Mas converse com eles, converse, ore com eles, anime-os, encoraje-os na fé, para que eles não abandonem a fé, principalmente porque quem prova e abandona a palavra, não sou eu que estou dizendo, não é o pastor Wesley, a palavra de Deus diz, é impossível reconciliá-los. Impossível reconciliar. Você que é filho, talvez está passando por esse momento de apostasia. Talvez eu falando e reafirmando essa frase faça você perceber o quanto esse assunto é dramático para os seus pais. Porque imagine chegar para um pai e dizer assim, se o seu filho apostatou é impossível reconciliá-lo. Imagine a dor no coração de um pai. É por isso que o seu filho o seu pai nunca desiste de você. Porque ele nunca vai acreditar numa apostasia 100% de um filho. Porque ele não criou filhos para povoar o inferno.
Então a minha palavra para você é: ouça a palavra de Deus, ouça o que o seu pai está dizendo, o que a sua mãe está dizendo, creia em Cristo Jesus, não coloque a sua vida em risco, não assuma esse risco. Lembre deste alimento do céu que você provou. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus invada o seu coração definitivamente, profundamente, como nunca antes, e converta o seu coração de verdade. Por fim, se você está aqui hoje, tentado a voltar atrás. Primeiro eu falei daqueles que estão angustiados por causa do progresso. Segundo, se você convive com alguém que está apostatando, ore por essa pessoa, converse com ela, mostre o exemplo de Judas e Pedro, confronte com a verdade. Agora, por fim, se você é uma dessas pessoas que está cogitando, talvez essa semana você falou assim: ó, eu não aguento mais negócio de crente, não aguento igreja, eu vou largar esse negócio tudo, isso aí não vai me levar a nada. Se você é alguém que está com estes sentimentos, revolta, talvez você perdeu alguém que você ama muito, e Deus não curou, talvez você perdeu um emprego, depois de ter orado tanto tempo para Deus te ajudar, talvez você está terminando o ano exatamente igual você terminou tantas vezes, nada mudou, está tudo ruim. A minha palavra para você é muito simples: não faça isso, não abandone, não apostate, porque será impossível renovar. É simples assim. Não abandone a fé, porque será impossível renovar. Você abandonar de verdade, você apostatar mesmo, não tem como renovar. Juntando com o Apocalipse que nós estamos estudando, a palavra de Deus diz que os últimos dias serão dias de grande apostasia. Então a chance de, nós devemos estar aqui umas 80 pessoas, a chance de alguém aqui estar pensando em apostatar é muito grande. É bíblico isso. Nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Os últimos dias são dias de grande apostasia. É bem provável que esses lugares vazios pertençam a algumas pessoas que já fizeram isso. Então eu preciso dizer isso para você: não faça. Não faça, porque é impossível renová-los. Cristo não vai voltar outra vez para ser crucificado. Ele voltará, mas quando ele voltar, ele vai voltar como juiz. Hoje nós devemos lembrar das palavras de Isaías: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Está decepcionado com a igreja? Olha para Cristo, abra a tua Bíblia e comece a olhar para o referencial que a Bíblia dá. Depois, olhe de novo para as pessoas que estão te decepcionando e peça a Deus pela vida delas. Elas não são diferentes de você. Pode ser que alguém te decepcione numa área, mas você decepciona outros em 10. O que o sujeito alega quando ele fala que ele está decepcionado com igreja e com pessoas de igreja é exatamente uma grande incoerência. Porque se ele acha que ele está decepcionado com os outros, imagine quantos estão decepcionados com ele. E a gente sempre tem a mania de apontar um dedo para o outro e esquecer dos outros 4 que estão apontados para a gente. Nós gostamos, infelizmente, nós, seres humanos, gostamos de ir na igreja para procurar os defeitos, para arrumar problema. Acontece 10 coisas boas na igreja, 9 são boas e uma é ruim, pois a maioria tem a mania de fixar o olho naquilo que não foi bom. Nós tivemos um ano abençoadíssimo, maravilhoso. E agora no final do ano nós tivemos um mês de dezembro entupido de atividades. Mas eu digo para vocês, nesse mês de dezembro foi o mês em que nós tivemos aquilo que nós podemos chamar de mais próximo de turbulência, porque graças a Deus nós não estamos com turbulência. Mas a gente teve um ventinho batendo, fazendo alguma coisa vibrar. Por quê? Porque diante de um ano maravilhoso, algumas pessoas pegaram uma coisinha, um descuido do pastor, ou um descuido de um presbítero, um descuido do diácono, um descuido do regente, um descuido de alguns de nós, e começaram, a dar volume para essas coisas, passando por cima de tudo de bom que nós desfrutamos aqui. Isso é incomum? Não, isso é a coisa mais comum que existe. Nós sermos ingratos
Nós temos a mania de fixar os olhos naquilo que não é bom. Deixa eu te dar uma notícia, duas, uma boa e uma ruim. A boa é o seguinte, se você gosta de achar defeito nas coisas, você vai ter assunto para o resto da sua vida, porque ninguém faz nada perfeito. Então, se você quiser achar defeito na minha vida e nessa igreja aqui, você tem um prato cheio. E aqui não tem ninguém perfeito. Deixa eu te dar uma notícia ruim. Você pensa que você não dá motivo para os outros acharem defeito em você? Coitadinho, você está enganado. Se eu parar para olhar para a sua vida, por causa da maldade do meu coração, eu vou achar mais defeito em você do que em mim. É assim que funciona com a gente. Se você parar para procurar defeito nos outros, você vai achar e vai achar mais do que em você. Porque os da gente a gente faz de conta que não vê. Aos dos outros é fácil de achar. Agora, esse é o motivo para abandonar a fé? É isso? É esse o argumento que eu vou usar diante de Deus? Falar, Senhor, olha, eu não acreditei em nada que o seu filho fez, porque tinha um bando de gente lá que falava que acreditava no Senhor e fazia tudo errado. Ah, é? Imagine se você fosse o pai do Filho de Deus, o pai de Jesus que morreu na cruz, e alguém chegasse para você e falasse, eu não acreditei no seu filho, porque tinha um monte de seguidor lá que não fez. Ah, é? Quer dizer que o meu filho morreu na cruz por você, e você não acreditou nisso por causa de uma meia dúzia que fez alguma coisa que você não gostou? Que beleza. As chamas do inferno estão preparadas para a gente assim. Quero dizer para você, está decepcionado, talvez até revoltado, não jogue isso nas costas de Cristo. Cristo não tem nada a ver com isso. Não abandone a fé, não coloque a tua vida em risco, não estrague a sua eternidade por causa daquilo que os homens fazem ou deixam de fazer. A nossa referência sempre foi Cristo e deve continuar sendo. Vida cristã não é fácil. Quem disse para você que ser crente era algo fácil, mentiu. Muito pelo contrário. Eu diria para você o seguinte, você quer ter problema? Vira crente. Vai ter muito. Aliás, seus problemas não vão acabar nunca, aqui. Mas você tem uma eternidade perfeita no céu. Deus abençoe-nos e nos ajude. Se você está pensando em apostatar, tire isso da sua cabeça em nome de Jesus. Porque depois não tem como renovar você. É impossível reconciliá-lo, se você realmente apostatar da fé. Deus nos ajude. Deus tenha misericórdia de nós. E nós possamos progredir na fé. O apóstolo Paulo dizia nas suas cartas, em várias delas, ele diz, olha, a minha alegria, o meu contentamento é saber que estando com vocês ou ausente, vocês estão progredindo na fé. Porque a maior prova de que alguém realmente é crente é o progresso na fé. Quando não acontece o progresso na fé, aí alguma coisa ruim está acontecendo.